Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus sobre sua vida. Amém? Amém. Graças a Deus. Obrigado pelos que nos visitam. Obrigado aos amados irmãos de Londrina, mais uma vez aqui. Eu cada vez mais fico mais em dívida com vocês. Tá legal isso. Tem que pagar logo isso. Estar com vocês também lá e visitá-los. Deus abençoe. Hoje vocês cantaram uma música que mexe muito comigo. É uma música que quando nós estávamos na casa da recuperação era o nosso hino oficial. Aquela lá, alegrar-se ao Senhor. Essa música era a música que a gente ficava cantando ela repetidamente, assim, 4, 5 vezes no momento dos cultos lá, e eu nunca mais tinha ouvido essa música. Então, me trouxe uma boa lembrança do tempo em que teve experiências tremendas com Deus. Deus abençoe a vida de vocês, o irmão aí, o MC, mensageiro de Cristo. Deus abençoe, estamos juntos. Conte pela minha oração, contem também naquilo que eu puder, de alguma forma, contribuir com o ministério de vocês. Amém? Deus abençoe. Eu tenho uma mensagem para trazer para a igreja. Eu pedi, como ninguém me convida para pregar de sábado aqui, eu perguntei se eu podia, e o Val e a Nil, obrigado, Val, pela oportunidade. Porque eu não estou sendo convidado para pregar mais de sábado, eu tenho alguma coisa errada, mas eu sou intrometido, eu vou pedir para pregar então. Eu pedi, eles deixaram. Porque na verdade eu tenho algo para compartilhar com a igreja, de maneira específica com os jovens. Mas aquele que não é mais tão jovem, que já não tem mais cabelo, ou tem, ele é branco. Essa mensagem também serve para você. Porque eu já não tenho mais cabelo, eu quero falar sobre tenho propósito. E eu percebo nesses dias, na nossa geração, como a igreja de Jesus, e a igreja somos nós, né? Como a igreja de Jesus, ela perdeu assim consciência do seu propósito. Como as pessoas, elas se esqueceram do seu propósito. O propósito, entenda a razão de você viver. E às vezes a gente fica tão envolvido em buscar as realizações dessa vida, um emprego melhor, uma condição melhor, e está tudo certo nisso, o grande amor da minha vida, né? E está tudo certo nessas coisas. Mas a grande preocupação que eu tenho como profeta nessa geração é de que eu percebo que essas coisas estão sufocando ou estão tornando as pessoas míopes. E o propósito, o verdadeiro propósito, a verdadeira razão de nós existirmos tem sido sufocado, tem estado desfocado, e a gente acaba perdendo a consciência do nosso verdadeiro propósito. E quando eu falei que essa mensagem serve para adolescentes que estão aqui no nosso meio, jovens e também para adultos, me lembro muito bem da vida do profeta Ezequiel. Com 25 anos de idade, ele foi levado cativo à Babilônia, e ele entendeu o propósito da sua vida após 5 anos na Babilônia. Aos 30 anos de idade, Ezequiel entendeu qual o propósito da sua vida. Então eu quero dizer que nunca é tarde para nós entendermos qual o propósito da nossa vida. E quando Ezequiel descobriu o propósito da vida dele, ele marcou toda uma geração, ele levou toda uma geração ao arrependimento, ele levou toda uma geração à consciência de quem é Deus no meio do povo, ele levou todo o povo a uma consciência do poder que há no nome de Deus, a ponto de fazer com que aquilo que era totalmente desacreditado se transformasse num exército poderoso. Eu garanto que se eu e você olharmos para um monte de pedra, vamos ver aquilo como pedra, ou olharmos para um monte de ossos, vamos ver aquilo como ossos, mas os homens que entendem o seu propósito, olham para as pedras e dão voz de comando para as pedras, olham para os ossos e fazem ele se transformar num exército. Então, nunca é tarde para nós descobrirmos o nosso propósito. Eu queria falar hoje sobre isso, sobre o propósito, trazer para a igreja um alerta. E a nossa vida é feita de escolhas. Você pode ouvir essa mensagem, ou você pode até nem ouvir essa mensagem. Você pode ouvi-la e também fazer algumas escolhas, se muda ou não muda. Minha função como homem de Deus é tão somente falar aquilo que está no coração de Deus.
Jamais homem algum consegue mudar outro homem. O que nos transforma, o que nos convence é o Espírito Santo. E se quando eu ouço uma mensagem, eu estou na sintonia do Espírito, aquela mensagem são só palavras que saem da boca de um homem e não muda nada. Mas quando eu estou na sintonia do Espírito, eu entendo que é o Espírito que está falando e é o Espírito que me convence a mudar algumas coisas na minha vida. Por isso, talvez hoje em dia, tantas pessoas têm dificuldade em mudar. E não é culpa do pregador e não é culpa da pregação. A culpa, na verdade, é que nós temos dificuldade de encontrar a sintonia do Espírito. E aí, se não encontrarmos a sintonia, esses chiados da carne, os chiados da alma, os chiados do mundo, eles não me fazem ouvir perfeitamente aquilo que Deus está comunicando. Então, amado irmão e amada irmã, mexa aí no dial da sua vida e sintonize-se com o Espírito Santo, senão essa mensagem não vai fazer a mínima diferença na sua vida. Amém? Amém. Antes disso, eu queria passar um vídeo de 2 minutos e 38 segundos, que eu acho interessante isso. Se puder apagar todas as luzes, soltar o vídeo, por favor. Todas de verdade, peças de Deus ganham esse produção. Obrigado. Aí põe a imagem que fica melhor. Fica bem mais interessante que o título. Muita calma nessa hora aí. Isso. Glória a Deus. Queridos, eu quis mostrar isso para vocês, porque não existe nada mais perfeito na face da terra do que eu e você. Talvez algum dia você perguntou para você mesmo, mas afinal, para que eu vivo? Afinal, o que eu estou fazendo nessa terra? Qual a razão da minha vida? E eu quero assegurar a você que Deus não faria uma obra tão perfeita como essa. Deus não faria algo tão minucioso. Deus não faria algo tão tremendo, tão espetacular, a ponto de que não existe nenhuma máquina, nenhum HD que consiga capturar
o tanto de memória que existe na nossa capacidade de memória. 334 mil livros. Quantos HDs precisa para isso? Os nossos olhos, eles têm a capacidade que nenhuma tecnologia, nem LED, nem LCD, nem nada consegue. Hoje se fala em Full HD, em High Definition, nada disso se compara à nossa capacidade visual. Nada. O homem tenta criar coisas para nos trazer alguma vantagem, algum conforto, mas nada se compara ao que nós já temos, aquilo que Deus já colocou em nós. Então Deus não faria uma obra tão perfeita, como nós vimos aqui, rapidamente, em 2 minutos. Eu tenho um vídeo de 48 minutos, falando só de como Deus nos fez, do que é que existe em nós, e de que certamente muitos de vocês nem imaginam que está aí dentro de vocês. Certamente Deus não faria isso tudo se não tivesse um grande propósito. E o que eu queria muito é que vocês entendessem qual o propósito da vida de vocês. Qual o propósito da vida de vocês? Eu faço uma pergunta para vocês agora. Você sabe qual o propósito da sua vida? Responda aí para você mesmo. Qual o propósito da sua vida? Faça uma introspecção, você e você. Tente se responder para você mesmo agora. Qual o propósito da sua vida? Qual a razão de você existir? Eu não sei se você conseguiu se responder, mas a Bíblia nos fala que existem 5 propósitos pelo qual Ele nos fez tão perfeitos, como nós vimos aqui rapidamente, uma pequena fração de tudo aquilo que Deus colocou e fez em nós. E hoje eu quero falar para vocês sobre esses 5 propósitos, para que você saia daqui sabendo, pelo menos, qual a razão de você existir. E a escolha é sua, a escolha é de cada um escolhe o que quer para si. Mas fica muito mais fácil de eu fazer a escolha quando eu sei, afinal, por que é que Deus me colocou nessa terra. Amém? Vamos comigo? Estamos juntos, misturados? Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo vem à igreja de Colosso e chega aquele povo, aos colossenses, que passavam por um momento também de crise de identidade, não sabiam exatamente quem eram, por que eram e o que fazer. Então ele vem e cutuca aquela igreja, aqueles crentes colossenses, e ele vem e desafia eles, dizendo que eles não deviam de se preocupar e achar que alguma coisa era para eles, que alguma coisa era deles e por intermédio deles. E ele vem e provoca aquela igreja, aquelas pessoas, e ele diz assim: pois em Deus foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O apóstolo Paulo vem dizer para mim e para você que tudo o que foi criado no céu, na terra, foi criado com um propósito, foi criada com razão, não foi criada do nada, à toa. E nós estamos nesse pacote, nós fazemos parte disso, dessa criação, dessa obra de criação. Tudo que Deus fez, quando lemos lá no livro da criação, Deus conclui que aquilo que Ele fez era bom, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom. E quando Ele forma o homem, Deus fala, e viu Deus que isso era muito bom. De tudo que pode haver na terra, não tem nada que seja tão bom quanto eu e quanto você. Que massa isso! Que bênção isso! Porque Deus, quando nos fez, viu que isso era muito bom. Senão Deus daria a terra para um leão governar, daria a terra, sei lá, para um camundongo, eu não sei, para um peixe, mas Deus deu o governo da terra na mão do homem, porque Ele disse que nós éramos muito bons.
viu Deus que era muito bom aquilo que ele fez. Mas qual a razão de tudo isso existir? Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, meu irmão e minha irmã, você não existe por uma outra razão que não seja para Deus. Sabe por que tanta gente anda desconsolada? Sabe por que tanta gente anda desnorteada? Porque tantas pessoas sofrem? Porque estão fora desse princípio básico da vida do ser humano. Deus fez o homem, ele fez, foi feito por ele e para ele. Portanto, todas as pessoas que não vivem para ele, mas vivem para as suas vontades, vivem para as suas paixões, vivem para os seus desejos, vivem para as suas conquistas, para o seu crescimento, mas que ele não está em primeiro lugar, todas essas pessoas não sabem a razão delas viver. Por isso, tanta gente luta para alcançar uma coisa, alcança aquilo e percebe que aquilo não é a realização que ele procurava. Ele sai procurando outras coisas e muitas pessoas então se envolvem arduamente no trabalho, algumas pessoas muito no esporte, algumas pessoas só na brincadeira, outras pessoas só no estudo, e elas ficam mergulhando profundamente em alguma coisa para se encontrar, para descobrir a razão do seu viver. E acham que é para isso que eles vivem, para trabalhar, para estudar, para brincar, para namorar, para consumir. Mas não, nós existimos para Ele. E quem não entende isso, sofre. E quem não entende isso, não se sente realizado e nunca se sacia. Porque nós só vamos ser plenamente preenchidos quando entendermos que só existimos porque Ele nos fez. E só seremos plenos quando vivermos para Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Esse é o princípio, amados. Esse é o princípio para que você possa começar a entender por que você existe. Você não existe para outra razão que não seja para o Senhor. E certa vez, Albert Einstein, cara crítico em relação à Bíblia, dizia que a Bíblia era um livro de contos e fábulas e quem acreditava nela tinha uma mentalidade infantil. Mas Albert Einstein às vezes falava algumas coisas de Deus que ele se contradizia em todas essas suas críticas. Certa vez ele escreveu uma carta para um amigo dele em 1826, se não me engano, e ele disse assim: Deus não joga. O amigo dele questionando algumas coisas acerca da criação, e ele disse assim no texto da carta: Deus não joga dados. Ou seja, Deus não faz nada por acaso, Deus não faz nada na sorte, Deus faz todas as coisas com um propósito. Ele certamente fez você e eu com propósitos, e nós precisamos estar alinhados qual afinal é o propósito de Deus para as nossas vidas. Só quando entendemos o propósito de Deus, vamos exercer o governo nessa terra. A hora que os crentes entenderem qual o propósito de Deus para a vida deles, sabe o que vai acontecer? O prefeito da cidade vai ser crente, o melhor médico da cidade, os melhores médicos vão ser crentes, as maiores empresas estarão na mão dos crentes, o governador vai ser crente, o presidente da república vai ser crente, porque aí nós vamos retomando o governo sobre a terra. Isso só vai acontecer quando nós entendermos o real propósito da nossa vida. Algumas pessoas às vezes perguntam para mim: Júlio, como que você cresceu tão rápido, profissionalmente, ministerialmente, como homem, em 5 anos, 6 anos? E eu falo isso para todo mundo, e falo isso publicamente, e falo isso aqui, e eu sei que tem pessoas acompanhando pela internet, e eu jamais disse que isso é mérito meu. Eu sempre tenho dito que quando eu entendi o propósito de Deus para a minha vida e me alinhei com o propósito dele, eu então aciono uma poderosa palavra que diz assim: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas nos serão acrescentadas. Demais coisas é tudo aquilo que a gente vai buscar primeiro antes de Deus: trabalho, riqueza, paixões, realização, essas coisas que a gente busca desenfreadamente. Quando entendemos o propósito de Deus, e um dia eu entendi o propósito de Deus depois que eu vim para essa cidade, e quando eu entendi o propósito de Deus, eu busquei o reino dele e a sua justiça, e todas as demais coisas têm sido acrescentadas na minha vida dia após dia.
E isso aconteceu comigo, e isso aconteceu com muitas pessoas na face da terra, e isso pode acontecer com você. Mesmo que você se sinta uma pessoa que não é privilegiada, mesmo que você se sinta um desacreditado, mesmo que alguém tenha dito que você não é nada e que você não é ninguém, não importa de onde você veio. O que importa é que quando você entender o propósito de Deus, você começa a viver em cima desse propósito, dentro desse propósito. E aí, meu irmão e minha irmã, espere para ver o que Deus vai fazer com a sua vida, com os seus projetos, com os seus sonhos. É impressionante. Quem caminha perto de mim sabe quem eu era 10 anos atrás, quem eu era 5 anos atrás e quem Deus tem me feito hoje. E tudo isso é para a honra, para louvor e para a glória dele. Tudo isso. Tudo isso. Um cara que tem uma formação escolar questionável como eu. Um cara que tem uma formação profissional questionável como a minha. Um cara que tem uma formação teológica questionável como a minha. E fazer o que eu faço no ambiente profissional, e fazer o que eu faço no ambiente eclesiástico, só tem uma explicação, meus irmãos: é estar alinhado com o propósito de Deus e receber a chuva a chuva do Senhor, a chuva fraca, a chuva forte, é estar todo o tempo sendo regado por Deus, mesmo que seja no deserto, sozinho, isolado, chove sobre a cabeça daquele que entende o seu propósito, e Deus faz brotar da terra seca. É impressionante. E a única coisa que precisa é entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu digo para vocês, eu não troco essa vida por nenhum outro. Nenhum outro. Entenda o propósito de Deus. O Senhor quer falar para você essa noite qual é o propósito dele. Qual os propósitos que ele tem para a sua vida, para a minha vida. Pois nele foram criadas todas as coisas do céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Eu e você também fomos criados por ele e para ele. E nós somos criados para viver 5 propósitos. Perca essas 5 razões da vida. Perca esses 5 propósitos da vida. E você não saberá qual a sua real existência. Perca esses 5 propósitos, perca essas 5 razões de vista, e você, meu irmão, minha irmã, jamais vai se sentir completo e completo. Jamais. Por isso fique atento a esses 5 propósitos. 5 propósitos simples, 5 propósitos que foram elaborados, um plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, por favor, não durma agora, não fique com sono nem com fome, porque Deus vai revelar esses 5 propósitos. Alguém que já sabe os 5 propósitos de Deus para a sua vida? Alguém já estudou isso? Alguém? Se já, não tem problema, erga a mão, irmão, você vai ser reedificado. Alguém já estudou isso na Bíblia e encontrou os 5 propósitos revelados por Deus na palavra? Então, glória a Deus, porque essa palavra é para todos nós, porque eu também não sabia, fui descobrir estudando a Bíblia, então eu compartilho as horas de estudo que eu tive com você, e você em alguns minutos vai receber, porque em algumas horas e madrugadas eu estudei e encontrei na palavra do Senhor. O primeiro propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida é que nós somos planejados para o louvor de Deus. Esse é o seu primeiro propósito. Você foi planejado para o louvor de Deus. A palavra de Deus diz assim: o salmista certa vez revelou algo para mim e para você. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. É o que diz a palavra. Amados, qual é o significado do louvor? Porque às vezes as pessoas acham que o significado do louvor é fazer parte do ministério da música.
Ministério de música é uma coisa, louvor é outra coisa totalmente distinta. O irmão Bolinha, que está lá com aquele colete amarelo, flores florescendo, ele é diretor-geral do nosso Ministério de Estacionamento. Ele pode louvar ao Senhor sem saber cantar uma letra de música, lá no Ministério do Estacionamento. Então, há um paradigma, há um modelo criado, e que acham que grupo de louvor é quem canta na igreja, e não é isso. Nós temos que entender o que significa louvor. Louvor, amados, é o ato de enaltecer alguém. Isso é louvor. O significado da palavra louvor é o ato de enaltecer alguém. É o ato de você criar uma apologia a alguém. Tem pessoas que louvam a maconha. Como? Fazendo apologia à maconha. Tem pessoas que louvam a namorada. Como? Fazendo apologia à namorada. Tem pessoas que louvam ao corpo. Como? Fazendo elogio ao corpo, apologia ao corpo. Louvor é o ato de enaltecer alguma coisa ou alguém. Escreva isso, põe no Facebook, vamos sacudir o livro das faces. Louvor não é cantar, louvor é enaltecer. E aqui o salmista está falando: tudo que tem vida, louve ao Senhor. Essa pessoa fala: aos passarinhos louvam ao Senhor, tudo bem, e a minhoca? Eu nunca ouvi minhoca. Alguém já ouviu minhoca? Me fala como é o som da minhoca. Eu nunca ouvi minhoca. E fala aqui que tudo que tem vida louva ao Senhor. Minhoca louva ao Senhor, não sei como, se rastejando, sei lá. A questão, amados, é que eu e você, não quero falar dos pássaros nem da minhoca, a conversa é eu e você aqui e o Espírito Santo celebrando isso aqui. A questão é que louvar a Deus não é cantar, também pode ser cantar. Louvar a Deus é o ato de enaltecer a Deus, de fazer uma apologia a Deus. Sabe como é que é isso? É você ir na padaria comprar pão, e a moça da padaria te atender, e você dizer para ela: você tem noção, moça da padaria, o quanto Deus ama você? Deus é tremendo, maravilhoso, ainda que você não conheça Ele, eu quero te dizer, Ele te ama. Aí você sai dali, passa no posto, abastecer o teu carro, o frentista vai abastecer o teu carro, ele coloca lá 5 de álcool, e aí você fala: torce o bico e tal, ele coloca lá e fala assim: irmão, antes de eu pagar, deixa eu falar uma coisa, você tem noção de que Deus fez esse dia só por sua causa, para que você vivesse Ele? Este é o dia que o Senhor fez. E sabe de uma coisa? Alegre-se, alegre-se. E o cara vai pegar 5, e você sai dali, chega no seu trabalho de manhã, e aí o pessoal fala: bom dia, bom dia, bom dia, glória a Deus por esse dia. Esse dia é um dia maravilhoso, esse dia é um dia que nós vamos avançar, vamos crescer, vamos fazer meta. E sabe por quê? Porque Deus é conosco, rapaziada. Aí o pessoal começa: poxa, isso não existe, meu irmão, isso é apologia, meu velho. O cara que faz apologia à maconha, ele anda com uma peita, uma folha da verde aqui e tal, onde ele vai, ele já anda, né? E tal, e quer mostrar que é maconheirinho, e aí fala: nossa, cara, o verde, e não sei o que do verde, e o breu, e o marrom, e o café, e dá um monte de nome para falar de maconha o tempo todo. Ele canta maconha, ele usa o tênis da Adidas que parece que é de maconha. É assim, é apologia. É apologia. Apologia é isso, é enaltecer alguma coisa. E louvar a Deus é isso. É em tudo que a gente faz, fala de Deus. É onde a gente vai, a gente fala de Deus. É com quem a gente conversa, a gente enaltece Deus. As pessoas dizem assim: que benção, né? Benção é língua de evangelho, né? As pessoas falam assim: que legal, hein? Promoção, foi promovido. Aqui, meu pai promoveu. Meu pai, Deus é assim que os homens aqui na terra, me promoveu. Que legal, carro novo, Deus me deu.
Deus é a fonte. Não, foi seu trabalho, foi seu trabalho. Não, não, não. O meu trabalho é o meio que Deus fez. Deus criou essa empresa, Deus fez nascer o dono dessa empresa. E Ele montou tudo isso aqui por uma única razão: me colocar para trabalhar aqui. É Ele. Passou no vestibular, é inteligente. Eu sou burro. Agora, o meu pai que me ensina, abre meu entendimento, e aí então eu tenho capacidade por causa da apologia. Isso é louvar a Deus. Você foi criado para louvor a Deus. Você foi criado. O primeiro propósito da sua vida é louvar a Deus. É falar dele, é enaltecer ele, é elogiar ele, é rasgar seda para ele, é o tempo todo ele. O primeiro propósito da sua vida é louvar a Deus. Amém? Dá para louvar a Deus ou não dá? Na real, papo reto, sem ninguém, dá ou não dá? Sabe o que precisa? Escolher fazer. Só, meu irmão. Não tem quem peça glória a Deus. Diga assim, glória a Deus. Porque no Brasil não tem quem me impeça de falar de Deus. E se você vai para a Coreia do Norte, lá não pode falar como a gente fala aqui. Você vai em alguns países que não pode falar como você fala aqui. Então o que impede nós, nação brasileira, de escolher viver esse primeiro propósito, o mais importante, fundamental, que é louvar a Deus? Deus projetou eu e você para louvor dele. O que impede é que a gente não escolhe. O que impede é que a gente tem vergonha. O que impede é que a gente pipoca. Na hora que dá as piadinhas, dá a galerinha, bababá, a gente vai no embalo igual o caminhão velho, e em vez de enaltecer ele, a gente escarnece ele. Tá lá, tá, todo mundo, tal, e aí você entra na roda e pum, um palavrão. Em vez de usar aquele tempo no meio daquela roda e enaltecer ele, você escarnece ele com a sua boca suja. Se tem coisa que arde no ouvido de Deus, é crente que fala palavrão. E o que dizer de crente então que dança, que canta, que prega? O capeta vem e zoa grandão na tua cara. E aí, fonte duvidosa. Qual é a fonte duvidosa? É a fonte que jorra água doce e jorra água amarga. E quando você fala um palavrão, fala uma porcaria, você está jorrando água amarga. E fonte duvidosa é duvidosa. Se você chegar numa fonte, viajou, calor, está viajando aí, para na beira da estrada, você quer ver aquelas pedras lindas e uma água cristalina descendo daquela pedra, aquela água brilha com o sol, você chega perto, o sol chega perto daquela água, você sente o frescor daquela água, você com a boca seca, língua seca, céu da boca seca, você olha aquela água descendo, brilhando assim, parece que são diamantes, aquele frescor daquela água, você coloca a mão nela, geladinha, deliciosa, alguém diz assim, ó, cuidado com essa fonte aí, parece que tem veneno lá em cima da plantação, você já dá uma hora, opa, pode ser linda, formosa, bela fonte, mas se ela é duvidosa, ninguém bebe dela. Você pode ter um talento, pode ter um dom, mas se você tem boca suja, olhos altivos, se você se sujeita à concupiscência da carne, à ostentação dos bens, que é a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, que é os olhos voltados para as coisas carnais, sexuais, você fatalmente vai falar, porque a boca é alto-falante do coração. E aí, meu irmão, minha irmã, fonte duvidosa, ninguém bebe. Por isso eu e você temos que entender que o nosso propósito é de louvar a Deus. Portanto, não perder tempo com bobagem, não perder tempo para ser aceito na roda. E daí que vão te chamar de estranho, e daí que vão te chamar de esquisito. Aonde eu vou, eu uso essas pulseiras. E gente, pode saber, a semana retrasada eu estava com o presidente mundial da LG em São Paulo, um coreano, Mr. César. Porque todo chinês tem um nome que ninguém consegue falar, Han Shan Shui. Só que quando eles vêm para o Brasil, ou eles vão para qualquer país do Ocidente, eles se autonomeiam, eles dão um nome para si mesmo. E o Mr. César escolheu César, mas o nome dele não sei nem como é. Mas eu estava com o Mr. César, que estava com a pulseirinha branca.
Esses caras todos falam inglês. Todos eles, na verdade, eles só falam inglês. Arranham um pouco português. E aqui na minha pulseira tem uma frase escrita Kingdom Culture. Aqui, nessa branquinha. Eu estava com a branquinha. Onde eu vou, eu uso a branquinha. Para desbaratinar. Que a preta está escrito Dom Supremo. É para escrachar mesmo. É para dar aquela desbaratinada e para os caras perguntar: Kingdom. Ei, Kingdom Culture. O que é esse? Aí eu evangelizei o presidente mundial da LG. Eu falei: isso aqui significa a cultura do reino. Cultura do reino, o que é excelência? Assim, do reino celestial. Deus é meu rei. Eu sou embaixador desse reino na terra. Eu represento esse reino na terra. Sou embaixador desse reino na terra. E aí as pessoas que trabalham comigo, junto comigo, ficam desconfortáveis. E quando eles veem que a voz do reino, ela prevalece a toda e qualquer voz, as pessoas que vão comigo, que são da empresa, que no começo ficam assim: o cara está falando de coisa de crente. Aí eles percebem que quando o Filho de Deus fala, todos os outros, não importa a posição deles, eles baixam a bola e escutam e querem escutar o Filho do Rei. Aí os amigos que são da mesma empresa que eu, no momento que ficaram desconfortáveis, depois tudo cola em mim e fala: Aí todos começam a falar de Deus. Graças a Deus, Deus abençoe. Deus abençoe. Eu falo isso aqui, está sendo gravado, está sendo filmado, está indo para tudo quanto é lugar. Isso pode ir para qualquer lugar, porque a minha vida essa é a verdade. Sabe por quê? Porque eu entendi o meu propósito. Eu nasci para louvar a Deus. Eu tenho que então fazer o quê? Enaltecer a Deus no meio dessa roda. Jamais como pastor de igreja eu estaria como presidente mundial da LG. Então eu não posso, sabendo que sou um servo de Deus, porque as pessoas falam assim: pastor, o senhor é pastor em período integral? Eu falei: integralzaço. Mas período integral não é pastor que só vive da igreja? Isso aí é na cabeça de religioso, porque qualquer pastor tem que ser integral. O que é integral? É inteiro, o tempo todo. Eu sou pastor no futebol, eu sou pastor na padaria, eu sou, ou alguém, agora eu estou na igreja, eu sou pastor. Aí eu estou no futebol, eu sou corintiano. Opa! Então, meus irmãos, vocês vão em alguns lugares que talvez eu não vou. Eu não vou na tua escola, eu não vou no departamento da sua empresa, eu não vou na sua família. Se você alcança, é porque Deus tem um propósito, que lá naquele lugar que você tem ido, você entenda qual é o seu propósito. Você está lá para louvar a Deus, para enaltecer a Deus. Amém? Então, junto? Primeiro propósito, qual é? Repita assim: eu fui planejado para louvor de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos para o segundo propósito. Não me empolgo aqui e a gente... Deixa eu pegar isso. Uau! Vamos lá. Eu ia contar uma outra parte bem legal aqui, mas por causa da hora eu não vou. Então eu vou falar assim. Bom, olha o que Jesus fala, para a gente entender. A gente só consegue fazer isso que eu estou falando para vocês, ter a moral, ter a cara dura, não se encolher, e chegar em algum lugar e falar de Deus. Quando a gente entende isso aqui que Jesus ensinou. Se a gente não entender isso aqui que Jesus ensinou, a gente vai fazer isso uma vez, duas vezes, e numa vez que você fizer, alguém der nos teus dedos, aqui não se fala de religião. Aí você já, olhe, entra no seu casulinho, no seu mundinho de novo, e só vai ser crente dentro da igreja. Mas se a gente viver isso aqui que eu vou ler agora para vocês, que Jesus ensinou, mesmo que alguém diga assim: aqui não quero falar de religião, assim, eu odeio religião. Eu também odeio religioso, já dá na orelha do cara. Estou falando aqui do Criador de todas as coisas. Não falo de religião, eu falo de Deus. De Deus. Meu irmão, e olha que você peita assim, você tem respeito às pessoas. Mas só consegue ter essa autoridade, só consegue ter essa persistência se fizer isso aqui que Jesus ensinou. Olha o que Jesus ensinou, que está registrado no livro de Mateus. Está lá no capítulo 22, você procura depois. Eu não vou mais dar versículo nas minhas pregações, tá? O cara só anota e não lê. Então, se você saber, eu vou no capítulo, depois você lê o capítulo, estava lendo. Você vai no capítulo 22, você vai achar isso que eu estou lendo. Se você fizer isso que Jesus ensinou, você consegue
cumprir o propósito de louvar a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Se você não amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, você não consegue cumprir com esse propósito. Está claro? Por isso muitos não conseguem. Porque nós amamos, temos a inclinação, a tendência de amar mais as coisas, mais as pessoas. E Deus vem às vezes em segundo, terceiro plano. Mas Ele diz que nós temos que amar Deus de todo o nosso, Jesus ensinou isso, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Todo o coração significa desejo. Eu desejo amar a Deus, eu desejo louvar a Deus, eu não vejo a hora de ter uma oportunidade, eu preciso, igual quem namora, sabe como que é, né? Eu preciso dela, eu preciso estar com ela. O melhor momento da minha vida, do meu dia, é do lado dela. Sabe essa coisa de paixão de coração? É assim que tem que ser por Deus. De toda a minha alma, não importa se as minhas emoções estão abaladas, não importa se a minha alma está ferida, não importa se o irmão que eu amo tanto me fez alguma coisa, não importa nada disso, porque eu amo a Deus de toda a minha alma, e esse amor de Deus se sobrepõe a todas as mazelas da minha alma, a todo o meu lixo emocional, a todas as minhas feridas da alma. Esse amor é tão grande que Ele é superior a isso tudo, e por isso, por causa desse amor, eu perdoo aquele irmão, eu amo aquela irmã, eu cumprimento eles, eu não me importo com o que eles fizeram para mim. Eu sou do tipo que, se eles me baterem do lado do rosto, eu dou a outra face, eles precisam do queixo, dou a orelha, pode bater à vontade, porque o sofrer com Cristo é vitória. De todo entendimento, ainda que alguém venha de maneira racional, dizer para você: olha, veja bem, preste atenção, não interessa, a minha mente, ela não foi moldada na forma desse mundo, muito pelo contrário, a minha mente, ela foi transformada para transformar o mundo. Então não tem o que entre na minha mente, não tem explicação, não tem teoria, não tem nada disso que mude aquilo que eu penso acerca de Deus. Só quem consegue amar Deus nessas três dimensões, coração, alma e mente, é que consegue então ter a moral de louvar o Senhor para onde quer que vá, cumprir com esse propósito. Está bem? Beleza, vamos adiante agora. Diga assim: eu fui projetado, planejado para louvar a Deus e cumprirei com esse propósito. Amados, falar assim, você repetir, não é escolha do Sr. Raimundo, tá? Há uma explicação científica que diz que o exercício da repetição gera consciência. Então você que não fala porque acha que isso é pagar sapo, isso é, fica pagando aí, tá tudo certo, pode ficar quietinho, mas é só para gerar segurança na sua vida, gerar consciência. E quando você ouve, você tem uma captação. Quando você ouve, você fala, você pode ser que alcance a sua consciência. Por isso muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e não conseguem ter consciência do que a palavra quer falar. Então eu só peço para você repetir, para ajudar você a gerar consciência daquilo que Deus está falando, tá bom? Não fique bravo comigo, não é escolhido do Sr. Raimundo, é só para você ter consciência. Eu já tenho essa consciência, Deus me trouxe a consciência disso. O segundo motivo, o segundo propósito que nós somos criados, nós somos criados para a família de Deus. Deus nos fez para ser família dele. A palavra de Deus nos fala lá em Efésios, no capítulo 1, diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O segundo propósito de Deus é que você e eu fomos feitos para viver na família de Deus. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Deus é nosso Pai, Ele nos adotou como filhos, e Ele com isso tinha um bom propósito. A vontade dele era um bom propósito. Deus nos fez para vivermos em família com Ele. Qual é a família de Deus representada
igreja. Existe uma conversa dos sem igreja. Existe um povo que não gosta de igreja. Existe um povo, aliás, que prega contra a igreja. Uma vez eu fui num seminário, e eu não vou dizer de quem é, porque esse cara até vende bem CD, não vou contar. É um cara, até nós temos aqui os CDs dele para vender. Nós fomos num seminário em Minas Gerais, Escola de Adoração. Fernandinho, Lívia Soares, Ana Paula Valadão, Júlio de Oliveira, não, Júlio de Oliveira não, esse é crentaço. Enfim, uma constelação gospel. E aí, o cara que promove essa escola, ele começou a falar, e eu vi que, primeiro que eu e a Cláudia chegamos lá, era só jovem, mas jovarada mesmo. E nós dois, eu já coloquei um boné para ficar mais descolado, eu vou ficar disfarçado aqui. A Cláudia tirou o lenço dela do pescoço de onça, e aí não teve jeito, né? Todo mundo viu. E aqueles jovens, e o cara falando de ir para as nações, e aí tudo certo com isso, tá legal. Mas aí o cara começou a largar pedrada na igreja, e largar pedrada na igreja, e aí começou a largar pedrada em pastor. E eu já comecei só aqui desviando, né? Tipo Matrix. E aí era 7 dias. No dia seguinte, pela manhã, vocês assistiram quem assistiu a Fuga das Galinhas? Bagulho pago, antecipado. Nós falamos, galera, não é para nós. Que o negócio só era crente quem fosse para o Haiti. Só era crente quem fosse para as nações. E tinha que ser para as nações, não podia ser o que é o rico. E aí nós falamos, não é para nós isso. Nós cremos na família de Deus. Nós cremos na força do corpo de Cristo, da igreja. Ou alguém algum dia, ou eu cheguei para a Cláudia um dia e disse assim, quando eu conheci ela 27 anos atrás, já contei, né, que ela estava brigando com o ex-namoradinho dela, fechando o caroço, eu percebi a cena, tinha uma cachorrinha lá, Pincher, e eu vi que estava fechando o caroço, eu já era meio afim dela, ela era muito mais de mim, e eu vi que estava fechando o caroço no condomínio que nós morávamos em Curitiba, e aí eu, opa, está fechando o tempo, eu acho que é para mim. Aí eu dei umas 40 voltas com a lá, que eu ia até eu voltava. Aí a cachorrinha no final já estava arrastando ela com as 4 patinhas e eu arrastando. Imagina se aquela hora eu conhecesse a Cláudia, olhasse para ela no rosto, e o cabeça da igreja é Cristo, né? O cabeça é Cristo. Eu olhasse para o rosto dela e dissesse assim, nossa, eu te amo, mas eu odeio o seu corpo. O que você acha que deve dizer? Você é louco? Você tem problema? A mesma coisa as pessoas que não gostam de igreja. Olha, e diz assim, eu amo Jesus, eu amo a cabeça, eu amo, mas eu odeio o corpo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então não tem como odiar o corpo e amar a cabeça, porque não tem sentido. Assim como não tem sentido algumas igrejas que caminham só no corpo, mas não estão nem aí para Cristo. Imagine alguém andando na rua sem cabeça, só o corpo. Esquisito, estranho. E por isso tem muita igreja esquisita e estranha, porque anda só o corpo sozinho, mas não tem Cristo cabeça, não tem cruz, não tem arrependimento, não tem santidade. Então nós precisamos entender, amados, que Jesus, Ele nos fez com esse propósito de sermos família de Deus, e temos que estar no corpo, temos que estar numa igreja, temos que estar numa igreja. Deus desejou uma família, Deus ele quis família, Ele formou família, Ele coloca eu e você como parte dela. Nós somos uma família, amados, salvo o German que está do lado da irmã. Quem não está do lado de parente, olha para o outro lado, essa pessoa é parente, você olha em volta. Porque você nunca viu, não sabia, olha, é assim mesmo, você é escurinho e é loirinho, é meu irmão. Cadê o Nil? Cadê o Nil? Está lá no fundo, né?
Marta, Marta. O Val. O Val é irmão do Germo, loiro de olho claro e argentino. Somos uma família de Deus. E sabe o que mais? Essa família é além de uma família terrena, ela também é uma família eterna. Olha que coisa louca que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, e que ele fala conosco agora, no capítulo 2. Olha, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. A palavra mais legal que existe é que nós somos uma família aqui na terra. O propósito de Deus em vivermos em família, ele é tão completo que além de nos fazer viver em família aqui na terra como igreja, ele está anunciando que nós vamos viver uma família eterna da glória, onde o próprio Jesus, ele não tem vergonha de chamar a gente de irmão. Sabe o que aconteceu na glória? Jesus vai cruzar você e vai dizer: aí, brother, ele é irmão. Jesus é nosso irmão. Então Deus ele tem um propósito para nós, vivermos em família, tanto aqui na terra, como também há uma família que nos aguarda no céu. Deus ele fala assim, que Ele é nosso Pai, e que na casa dele, Ele tem uma casa preparada. A gente sabe que casa é um local onde se vive em família. Então, para Deus gerar conforto em mim e você, diz assim: olha, na casa do Pai tem muitas moradas. Mas na casa do Pai tem um monte de quarto. A gente vai viver em família lá. Meu irmão, minha irmã, isso é muito tremendo. Isso é impressionante. Então, o segundo propósito, diga assim: eu fui criado com o propósito de viver a família de Deus. Nós fomos criados para viver em família. E sabe o que mais? A gente fica bravo com o seu irmão, porque ele é seu irmão. Quando fica brigando com o irmão da igreja, criando atrito, é sua família, é seu parente. Não perca tempo com isso, né? O que eu faço com aqueles parentes que às vezes são meio chatos? Eu relevo. E não tem como mudar essa história, a menos que eu queira sair dessa família, a menos que eu não queira fazer parte dessa família. Eu quero ser deserdado dessa família. Aí eu não faço parte dessa família. Mas nós temos uma herança com Deus. Alguém aqui quer ser deserdado? Você não quer direito à sua herança com Deus? Qual é que você quer? Como você não estava aqui essa noite, se você não estava assistindo nós agora pela internet ou ouvindo esse CD até essa hora, nós temos uma herança. E nós queremos essa herança, queremos as promessas. E só há um meio dessa herança, dessa promessa se cumprir: eu permanecendo filho. Não há meio de se transferir herança que não seja de pai para filho, ou seja, estar em família. Vocês entendem isso? Então somos uma família. Vocês têm que perguntar: sou parente de vocês. Amém? Vamos lá. Terceiro propósito pelo qual nós somos criados: para nos tornarmos igual a Jesus. Escute aqui. O terceiro propósito pelo qual você está nessa terra é para você ser igual a Jesus. Deus tem expectativa que você seja igual a Jesus Cristo, e é possível isso. A Bíblia fala que nós devemos buscar a estatura do varão perfeito. Só um varão foi perfeito, Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós devemos buscar isso, devemos alcançar. Então é um propósito. O terceiro propósito é que eu e você fomos criados para tentar nos esforçar a nos tornar igual ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. A coisa mais legal que existe quando eu vejo estudo a Bíblia é que por um momento na história, Deus ele tinha um filho unigênito. Em alguns momentos, quando você lê a Bíblia, você vai falar Deus falando do seu filho unigênito. Todo o Velho Testamento, onde menciona o Filho de Deus, você ouve do unigênito. Depois que nós falhamos, depois que a humanidade faliu, depois que o povo de Deus faliu, errou, aí Deus ele tem
seu Filho unigênito. Ele manda o Filho unigênito para restaurar o povo, a igreja, a família. E aí, quando Jesus vem para a terra, cumpre o seu propósito na terra, morre, é traído, morre na cruz, é enterrado. Ao terceiro dia, quando ele ressuscita, passa 40 dias na terra, se mostrando visivelmente a muitas pessoas, e então depois sobe para a glória, senta-se à direita de Deus Pai. Ele passa a não ser mais o seu Filho unigênito, ele passa então no Novo Testamento a ser conhecido como Filho primogênito. Sabe por quê? Porque eu e você somos filhos, e aí ele é o primogênito, ele é o que vem primeiro. Por isso, eu e você somos irmãos de Cristo. Ele não tem vergonha, já lemos, ele não tem vergonha de nos chamar de irmão, e os irmãos são parecidos, e nós temos que buscar a estatura do irmão, temos que buscar ser igual aos irmãos. Eu sou o irmão mais velho de uma prole de 4 filhos. O meu terceiro irmão, ele é o filho do coração da minha mãe, o filho adotivo, e ele veio morar conosco mesmo depois de um tempo. Mas meus outros 2 irmãos, eu quando era mais velho, os meus irmãos, na época que eu era adolescente, usavam muito blusa amarrada na cintura, e usava a calça, a barra da calça não fazia barra, a gente desfiava a barra da calça, eles ficavam tipo franjinha, não é? Tipo, era tudo franjinha assim na barra da calça, e eu usava assim as roupas, porque eu era garotão. Então, camisa amarrada na cintura, blusa amarrada na cintura, barra de franjinha e andando, né? Os meus irmãos, eles pediam, e aí era uma bronca com a minha mãe, porque tinha que estragar a calça, e os meus irmãos só queriam andar com a barra da calça chapada, e eu que arrumava eles para ir comigo num clube lá em Curitiba, que chamava-se Dom Pedro II, na rua Brigadeiro Franco, e aí eu saía na rua, com a calça esferpadinha, a blusa amarrada, e os 2 pequenininhos com a calça esferpadinha, com a blusa amarrada. A única diferença é que eles voltam e meia estavam com pior e tipo da careca. Mas era igualzinho. Eles faziam o que eu fazia. Eu ia jogar bola, eles queriam jogar bola comigo. Eu ia namorar com a Cláudia, eles queriam namorar junto. Estava eu, a Cláudia e os 2 em volta. E eles se achavam meio namorado da Cláudia também. Então é assim que funciona. Quando Deus fala essas coisas, Ele está dizendo que nós temos que também querer ser igual a Cristo. Os meus irmãos tentavam me imitar, e eu e você temos que tentar ser imitadores de Cristo, andar como Cristo andava, falar como Cristo falava, fazer como Cristo fazia. Então, o terceiro propósito que existe em nossas vidas, a terceira razão de nós estarmos nessa terra, é que nós temos que ser iguais a Jesus Cristo. Amém? Molezinha esse, né? Ser igual a Jesus. Amém ou não? Não amém? Claro que não. Mas o que eu faço então, Júlio? Meu irmão, minha irmã, só tem uma coisa a fazer: escolher ser igual a Cristo. Não é fácil, mas você consegue fazer algumas coisas que Cristo faria. Às vezes a Cláudia me fala algumas coisas, mas tal coisa assim, assim, assim. Eu falei, e você fez assim, eu faria diferente. E aí eu falo para ela, Jesus faria assim. E ela fica quieta. Descobri que a melhor maneira de calar a mulher é agir como Jesus agia. Porque aí o que ela vai falar, né? Nada. Vai falar de Jesus? Claro que não. Então, quando você faz como Jesus faria, como Jesus teria feito, alguém vai falar, Jesus faria isso, irmão. E aí? Ninguém tem o que falar. E as pessoas começam a ficar numa sinuca de canto com você, e você começa a ser referência. E vou dizer para vocês, é legal isso, é gostoso isso, é muito fera ser crente, é muito bom. Olha o que o apóstolo Paulo falou à igreja de Roma, no capítulo 8 de Romanos. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele não seja o primogênito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está claro, irmãos, Jesus é o primogênito, e nós somos seus irmãos, e somos filhos do mesmo Deus.
Então nós temos que querer ser igual a esse irmão. Amém? Olha o que Filipenses registra, segundo a fala do Paulo também, a igreja de Filipe. Diz assim lá no capítulo 2: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Querido, quando você entende isso, você torna a sua vida muito mais simples. Quando você entende isso, você torna a sua vida muito mais simples. Você não fica o tempo todo perguntando: mas por que isso está acontecendo comigo? Por que as coisas assim comigo? As coisas são assim comigo? Por que você não fica todo o tempo se questionando, sabe? Por que na minha vida é assim? Você não faz essas perguntas, porque você sabe exatamente a resposta é para tornar você como Jesus. Porque Jesus sofreu injúria, Jesus foi abandonado, Jesus foi traído, Jesus foi envergonhado, ele passou tudo isso. E quando você passa tudo isso, sabendo que você tem um propósito de ser igual a Jesus, você não fica perguntando: por que me traíram? Por que estão me rejeitando? Por que não me aceitam no grupo? Você não faz essas perguntas, porque você sabe que tudo isso que você está passando é porque você está lutando para ser igual a Jesus. E quando você luta para ser igual a Jesus, você não vai ser aceito. E aliás, talvez você não seja aceito nem pelos seus. E aliás, talvez você seja traído por alguém muito próximo de você, porque Jesus passou por tudo isso. Aí você para de ser chorão, de chorona, e passa a entender: eu estou passando por isso porque eu estou então sendo igual a Cristo. Amém, amados? Pode, estou acabando, para você poder comer. Vou passar rápido aqui. O quarto propósito pelo qual nós fomos criados, nós fomos moldados para servir em nome de Deus. Servir em nome de Deus. Você diz assim: eu fui moldado para servir em nome de Deus. Olha o que diz a Bíblia, Efésios 2: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O quarto propósito e penúltimo de nós estarmos aqui é que nós fomos chamados para servir em nome de Deus. A Bíblia é muito clara a respeito disso. A Bíblia diz aqui que todo crente é criado para servir e é capacitado para o ministério. Preste muita atenção, amados, agora. Você que está cansado, com fome, eu estou encerrando a mensagem. Nós precisamos aprender a perguntar para nós mesmos: o que a gente vai fazer com os talentos que Deus nos deu? Deus nos capacitou de alguns talentos. O que nós vamos fazer com eles? E às vezes nosso talento, quando fala talento, a pessoa pensa que é cantar, dançar, interpretar, pregar. Não, tem vários talentos. E sabe uma coisa que eu tenho para mim que no céu, Deus vai fazer duas perguntas para nós. Uma é que Ele vai perguntar assim: como você encarou a presença de Jesus na sua vida? Como você viu a presença de Jesus na sua vida? Como você encarou isso? Eu acredito que a segunda pergunta é: o que você fez com o que eu lhe dei? O que você fez com tudo o que eu dei para você na sua vida? Quantas coisas, livramentos, cura, o que você fez com isso? Eu tenho para mim que Deus vai fazer essas duas perguntas para nós no céu. Portanto, amados, nós temos que entender que Deus nos capacita para servirmos Ele, para servirmos em nome dEle, não para nós mesmos. Porque se a gente faz alguma coisa para nós mesmos, a gente vai começar a reclamar desses bancos estar vazios. Mas quando nós fazemos em nome de Deus, nós entendemos que quem tem que estar aqui são exatamente vocês. São exatamente vocês. Deus tem alguma coisa para falar exatamente com quem está aqui essa noite, com quem nos acompanha pela internet ou no CD que vai ouvir. Até aqui, queridos, para nós encerrar e para ir para o último. Primeiro, diga assim comigo: eu fui planejado para o louvor de Deus. E isso é adoração. Então, como é que eu exerço esse meu propósito?
de louvar a Deus com adoração. Como que eu adoro a Deus? Enaltecendo o nome dele em tudo que eu faço. Segundo, diga assim: eu fui formado para a família de Deus. E isso é comunhão. Só tenho meio de eu ser família de Deus quando eu estou em comunhão com os irmãos. Só tenho meio de eu ser família de Deus celestial quando eu estou em comunhão com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com o Pai. Terceiro, diga assim: eu fui criado para me tornar como Jesus. E isso é discipulado. Só tem um meio, você e eu, nos tornarmos como Cristo. Nós somos discipulados a sermos como Cristo. E eu sou discipulado através da palavra de Deus, através do estudo, através da escola bíblica. E assim eu vou sendo discipulado. Em quarto lugar, diga assim: eu fui criado para servir a Deus. E isso é ministério. Amém? Eu quero ir agora com vocês para o quinto e último propósito pelo qual eu e você fomos formados. Nós somos feitos para uma missão na obra de Deus. Diga assim: eu fui feito para uma missão na obra de Deus. Amados, na Bíblia temos as seguintes palavras de Jesus. João capítulo 17: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Aqui Jesus ele está dizendo que nós temos uma missão na obra. Todo crente precisa de duas coisas. Diga assim: todo crente precisa, assim com a mão, de duas coisas. Primeira, ministério. Segunda, missão. Meu irmão, se você é crente, você tem que ter ministério. Se você está em comunhão, se você está numa igreja, você tem que ter ministério. Júlio, o que é ministério? A palavra ministério significa uma coisa só: serviço. Não tem como você estar envolvido, estar na igreja e não ter um ministério na igreja. Ainda que o seu ministério seja de limpar banheiro, mas você tem um ministério na igreja. Todo crente precisa de ministério, senão ele vai atrapalhar a comunhão. Porque numa embarcação, quem não rema atrapalha. Se você está num barco a remo, já viram aqueles barcos de competição a remo, tem 8 remadores? Já perceberam como eles remam uma sincronia impressionante, todo mundo remando? Tem uma parada que eles vão para frente, para trás, tal. E se tiver um que não rema, ele atrapalha, porque outra hora ele vai para trás, dá um queixo do que está lá parado. Então, numa embarcação, quem não rema atrapalha. Numa igreja, quem não trabalha, atrapalha. Atrapalha. Então, se você é crente, você está no ministério, você é crente, você tem que saber que você tem que exercer duas coisas: ministério e missão. Ministério e missão. Qual é o ministério? É qualquer serviço em prol do reino. Qualquer serviço em prol do reino. Qual é a missão? Falar às pessoas do amor de Jesus. Escuta: ministério eu exerço dentro da igreja, missão eu exerço fora da igreja. Dentro da igreja eu trabalho em prol do reino. Fora da igreja eu cumpro a minha missão: falar do plano de salvação em Cristo. Tem muita gente querendo fazer missão dentro da igreja e ministério fora da igreja. Aí fora da igreja quer ter anel de ministro, quer ter carteirinha de ministro, quer ter... Lá você tem que exercer missão, meu irmão. Tem que dizer que você trabalha na igreja. Tem que dizer que você... Não. Você tem que mostrar que trabalha na igreja dentro da igreja. Você tem que mostrar que cumpre a sua missão fora da igreja. Vocês estão comigo? Ministério e missão. Qual é o ministério? Qualquer serviço em prol do reino. Qual é a missão? Falar do plano de salvação de Jesus Cristo. Simples assim. Simples assim. Eu quero encerrar perguntando uma coisa. Você tem certeza que alguém vai estar no céu por sua causa? Você tem certeza que pela sua voz
por você ter cumprido a sua missão. O propósito de Deus é que você tenha uma missão. Alguém vai para o céu porque você foi canal? Meu irmão, minha irmã, se a tua resposta é não sei, eu quero dizer que você tem que começar a cumprir a sua missão, porque o propósito de Deus é que você cumpra a missão. Essa é a missão. Se você disse assim, tem sim, meia dúzia, eu quero dizer que é muito pouco. Ou se você disse assim, não tem absolutamente ninguém. Na verdade, até eu acho que estou mandando mais gente para o inferno. Então, pedala aqui. Porque se você não sabia, hoje você sabe. Os 5 propósitos pelo qual você existe. Os 5 propósitos. Por isso, mantenha-se firme nesses propósitos. Amém? Revendo para acabar. Esses daqui são os 5 propósitos de Deus para a sua vida. O tema da mensagem era: descubra qual o propósito de Deus para a sua vida. São 5. Você já sai daqui sabendo isso. Quem nos ouve de uma maneira ou outra sabe disso. Então, para que você não esqueça, e você coloque no seu Facebook. Vamos lá. Você foi planejado, então, em primeiro lugar, para louvor a Deus. Diga assim: eu fui planejado para louvor a Deus. Em segundo lugar, diga assim: eu fui formado para a família de Deus. Terceiro, diga assim: eu fui criado para me tornar igual a Jesus. Quarto lugar, diga assim: eu fui moldado para servir o ministério em nome de Deus. Quinto e último, diga assim: eu fui feito para uma missão na obra de Deus. Amém? Você recebe essa palavra aí? Se ela serviu para você, coloque em prática. Se ela não serviu, deleta, Ctrl, Alt, Del, apaga e joga fora. Amém? Aliás, eu quero convidar você que ainda não viu essa mensagem, Ctrl, Alt, Del. Você pesquise na internet e ouça essa mensagem, Ctrl, Alt, Del. E Deus vai falar muito com você sobre isso. Eu queria pedir para que os amados irmãos da música viessem aqui conosco. Nós encerrarmos com 2 canções. Vocês vão escolher aí 2 canções. Nós vamos encerrar celebrando a Deus com 2 músicas. Queria convidar você a ficar em pé. Eu quero orar com você. Eu vou passar para os irmãos aqui, da B. E depois que eu orar, nós vamos louvar o Senhor. Feche seus olhos se você puder fazer isso. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós diante de Ti essa noite nos expusemos, ó Pai querido, a Tua manifestação. O Senhor falou conosco através das canções. O Senhor se revelou a nós através da música. O Senhor nos ministrou, Deus querido, na abertura desse culto. Quando a Mariana, Pai querido, nos trouxe uma palavra de oração, nos trouxe um pensamento bíblico. O Senhor se revela a nós, ó Pai querido, através da vida do Diego, quando fez o momento dos dízimos, das ofertas. O Senhor, de uma certa forma, Deus querido, nos provoca com a Tua palavra. E Jesus sempre fez isso. Jesus sempre provocou, sempre confrontou. E Jesus, que é o Verbo vivo que desceu do céu, hoje novamente Ele é a própria palavra de Deus, nos provoca algumas vezes a nos reorganizarmos. Ele nos provoca a nos repaginar, a nos reconstruir, a destruir um padrão que criamos talvez ao longo de muitos anos, vivendo uma vida de religião. Mas ele faz questão de desconstruir tudo que a religião construiu, para construir um caráter de Cristo em nós. A Tua palavra nos ensinou hoje, ó Deus querido, acerca do propósito pelo qual estamos nesta terra. Começamos vendo as maravilhas que o Senhor fez quando nos formou através daquele vídeo.
E o Senhor não fez tudo isso por acaso. E essa noite o Senhor nos mostra, Pai, 5 propósitos pelo qual o Senhor nos formou de maneira tão perfeita, que possamos, Pai querido, ter consciência disso, e que possamos fazer as nossas escolhas. Que o Senhor continue conosco, Pai. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, que de repente entrou aqui hoje sem saber exatamente qual a razão do seu viver, mas eu creio que sai daqui, ó Deus querido, entendendo qual o propósito da sua vida. Que o Senhor leve todos em segurança para os seus lares. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor se revele na casa de cada um aqui, Pai. Que o Senhor se revele através da paz, do amor, da comunhão em cada lar aqui representado. Que o Senhor abençoe esses irmãos que vieram de Londrina. Que o Senhor multiplique sobre a vida deles, ó Pai, a unção que vem do alto céu, unção fresca, nova e boa, para que eles possam, ó Deus querido, cumprir os propósitos que o Senhor tem na vida deles, ó Pai, e que eles possam enaltecer o Senhor em tudo aquilo que eles fizerem, que eles possam viver dentro do seu propósito, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado através da vida deles. Cada visitante que entrou aqui essa noite pela primeira vez, que o teu Espírito Santo envolva eles, que eles possam se sentir amados pelo Senhor, cuidados pelo teu Espírito, que eles possam sentir a tua presença e que eles saiam daqui encorajados, ó Pai, a permanecer firme na caminhada com o Senhor, ou então a escolher caminhar com o Senhor, mas que eles, Pai querido, não desistam de Cristo jamais. Que o Senhor leve os visitantes, ó Pai querido, para casa com uma boa lembrança na memória de um tempo precioso na presença de Deus, não numa igreja, não numa religião, mas um tempo precioso, gostoso, à frente de Deus Pai, que conduziu tudo isso essa noite. Glória a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que é a pessoa mais bendita neste lugar, que é a única pessoa perfeita nesse lugar, o Teu Espírito Santo. No demais, no tocante aos demais, todos nós somos falhos, pecadores, e não merecemos absolutamente nada. Tudo é pela graça, tudo é pela graça de Jesus Cristo, quando se entregou por nós na cruz do Calvário e nos deu livre acesso ao Pai, para podermos adorá-lo em espírito e em verdade, e para poder viver tudo o que Ele tem para nós vivermos. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor. E que o Senhor agora, Pai querido, continue conosco através desta adoração, continue conosco através dos louvores, que possamos nos alegrar na Tua presença e que possamos cumprir, ó Deus querido, a adoração ao Senhor, louvando a Ti também com canções, ó Pai, e tudo que tem vida, tudo que respira, louve o Senhor. E por isso queremos Te louvar, ó Pai, em espírito, queremos Te adorar em verdade essa noite, porque o Senhor procura estes que o adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, louvamos a Ti, Pai, agradecidos por tudo que fez em nosso meio. Amém, amém. Graças a Deus, aleluia. Nos louvar. Sai do seu lugar e vem pra frente aqui, vem. Essa música é legal dançar.
Vocês não estão cansados não, né? Não. Amém? De jeito nenhum, né? Paulinho até quebrou a corda da guitarra aqui. Se alegre na presença de Deus. Senhor, enche esse lugar. Obrigado, queridos.
Aquela uma?